Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, host de conteúdo aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Igor Arnaldo Soares de Alencar, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar, que é Entre Fichas e Políticas, o Brasil que esqueceu como apostar. Primeiramente, Igor, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia, Cida. Tudo bem comigo? Espero que com você também. Estamos aí para falar sobre esse lançamento, sobre um fruto de longa data, né? De longos anos de estudos, mas finalmente, com maior orgulho, veio a aparecer e ser concluído com muito sucesso. Acho que é a melhor forma que eu tenho para dizer para vocês, com esse sorriso que tenho agora no rosto, de que conseguimos. Eu falo conseguimos, apesar de ser o autor do livro, eu já preciso deixar muito claro para todos e todas de que se não fosse toda a ajuda, todo o incentivo que vocês passaram, né, por e-mail, pelo WhatsApp, por mensagem de voz, eu assumo que, olha, tive muitas inseguranças, muito medo, não só insegurança, mas medo também. Mas, olha, Cida, como vocês foram bacanas comigo, assim, de uma amizade, de um coleguismo. Se não fosse a cada 15 dias, era semanalmente, e não passava no máximo de 15 dias. Então, conseguimos, Cida. Não foi só comigo, não. Nós conseguimos. Que bacana, que bom já começar assim com um feedback bom do trabalho, sobre a obra também, mas já já a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o teu trabalho, conhecer. Sim, Primeiramente, a gente gostaria de te conhecer. Quem é o claro, Igor? O que que ele faz da vida? Para que o pessoal que nos assiste também possa saber um pouco mais sobre ti. claro, certíssimo. Bom, a idade deixarei no suspense, não falarei, mas, mas sou aqui de Nova Friburgo, né, região serrana do Rio de Janeiro, e todo o meu ensino, falando nessa parte focada no turismo, ela deu início no Cefet, Rio de Janeiro, e depois eu parti para o mestrado na UF, campus Gragoatá, em Niterói. E exatamente quando eu estava realizando minha graduação, o primeiro contato que eu tive foi exatamente sobre isso, né? O que eram os cassinos, por que os cassinos deixaram de existir e por que os cassinos deixaram de existir no Brasil. Foram esses contextos que me chamaram muita atenção quando eu comecei minha carreira na graduação. E quando eu estava chegando na pós-graduação, né, para mais ser específico, no mestrado, eu falei assim, gente, se eu fiz a graduação falando sobre isso e se passou muito, né, muito assunto na minha frente e eu não ouvi falar nada, pelo menos no momento, sobre cassino, caramba, o que aconteceu? Ninguém está falando sobre isso? Qual é o lance desse momento? Então foi um momento que eu vi muito certo sobre rever esse assunto. Então foi feito isso. E aí acabei descobrindo vários políticos, perdão, falando sobre esse assunto, tentando implementar uma nova maneira de reaplicar a vida aos cassinos. E o que isso tem muito a ver, né? Já que você me pediu para me apresentar, o que isso muito tem a ver comigo? Primeiro que é um assunto, vejo eu até hoje, muito peculiar, sabe, Cida? Um pouco meio ainda com tabu, alguma restrição, só de você falar na palavra cassino. Aqui no Brasil, as pessoas já te viram um pouco o nariz, já fecham um pouco o rosto. E enquanto eu tratava nesse sentido de turismo e nesse sentido de âmbito de política, né, nessa parte do meu mestrado, eu não cansei. Eu falei assim, pera, se eu quero entender o jogo, eu preciso estudar sobre jogo. Então eu passei a estudar outra pós-graduação, né? Estamos falando de lato e stricto sensu, e também
graduação, né, em jogos digitais. Então eu comecei a me especializar nesse assunto, sobre jogos, o que é jogos, o conceito jogo e o conceito sobre o que é jogo no Brasil. E eu falei assim, gente, não foi porque eu que escrevi, mas achei que ficou muito bom. Pedi a permissão ao meu orientador, falei com ele, falei assim, olha, o que você acha sobre isso? Ele falou assim, Igor, olha, é um assunto que você vai sofrer um pouquinho para falar sobre, você sabe disso. Eu falei assim, não, eu sei. Aí ele falou, tem tempo ainda de trocar, você quer trocar? Eu falei assim, não, não quero. Então vamos. Eu falei assim, então vamos. E aí, Cida, esse já é um ponto que me define muito, né? Já que você me pediu para me apresentar. A resiliência, a persistência, a força de vontade. Eu tive muita dificuldade, né? Principalmente na parte final dessa produção, que foi a entrevista com os outros e outras que participaram. Que, nossa, Cida, foram mais de 30 convites para a entrevista, e olha, cada um me dava uma desculpa, peço perdão, mas isso só vai afetar aqueles que negaram, obviamente. Cada um me dando uma desculpa mais estranha do que a outra. Não, no momento eu não tenho local de fala. Não, mas não precisa ter local de fala, só queria sua opinião. Não, não posso porque estou ocupado agora. E quando você pode? Não, então, já entendi, beleza, obrigado. E, turma, eu digo desde já para vocês, haja persistência, o local acadêmico ele tem partes burocráticas, mas essa parte de você superar, né, de você passar por cima de um desafio, é um valor inenarrável, né? Na minha opinião, isso para mim, vencer uma etapa após a outra, é maravilhoso. Então, insistam, persistam, para que hoje vocês cheguem e falem: eu vim, vi e venci, né? Estejam preparados para isso, porque é um caminho que só tem a ganhar. Super incentivo vocês, aos meus alunos e alunas. Então, espero ter respondido, Cida, que acho que já acabei entrando já nesse meu perfil de professor que sou hoje em dia, mas creio que respondi sim, consegui me apresentar muito bem. Perfeito, Igor. Antes da gente falar mais sobre a tua obra também, agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Sim, foi um momento muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan Dickman, né? Ele que é eu digo que, com todo respeito, ele é um membro da família, né? Não só ele, mas como toda a família dele. Mas o que houve foi que nós viemos a passar a nos conhecer com essa troca de informação, falando sobre gamificação, falando sobre hackathons, entre outros assuntos relacionados a jogos, né? Olha aí a coincidência. E começamos a conversar, a trocar informação, foi surgindo, sim, um collab, uma camaradagem muito grande, assim, considero ele literalmente a expressão amigo do peito, cara sensacional. E com isso eu estava conversando, eu nem sabia, na verdade, né, Cida, de quem era realmente o Ivan Dickman. Para mim, era o professor, como eu. A gente também nunca teve essa oportunidade, né, de conhecer o por trás dos bastidores. E chegou um dia que ele falou assim: olha, então, deixa eu te apresentar aqui um item sobre a minha vida. Aí eu olhei e falei assim, tá brincando? Aí eu falei assim, não, é verdade e tal. Aí eu falei assim, pô, vou junto, vou ingressar nesse mundo, não sabia. E fui, divulguei um artigo, na verdade, um capítulo de livro com vocês. E divulguei um capítulo, aí gostei do resultado, da produção de vocês, o capítulo ficou maravilhoso. O livro, eu tenho ele aqui, tá aqui, ó, Almanaque da Gamificação. Tá aqui comigo, eu consigo ver ele daqui, ó. Tá bem ali. E com isso a gente começou a ter essa parceria, e sempre quando surgia, né, algum momento falando sobre gamificação ou
educação e entretenimento, esses pontos, o Evânio ele vinha conversar comigo, pedir minha opinião, perguntava se eu não queria participar com uma palestra ou outra coisa parecida, e a gente começou a criar essa amizade mesmo, e eu comecei a criar uma amizade com vocês, né? Essa confiança com vocês. E eu digo de novo, Cida, é aquele momento em que eu entrego, assim, as pessoas ficam com muito medo, creio que você já deu ter ouvido falar sobre isso, tipo, meu Deus, eu estou entregando um artigo que nunca foi publicado por e-mail para uma editora e eu não sei, né? Fica aquela insegurança. Cida, com todo respeito, de olho fechado, Cida, eu entregava meu artigo, falava assim, não, pode ler e tal, eu sabia que estava nas mãos certas. Então, faço isso hoje com vocês com maior carinho, com maior amor no coração. Incentivo todos aqui que façam o mesmo, que deem essa chance, porque não vão se arrepender. E hoje estou eu aqui falando sobre um livro, né? Um artigo ali, outro lá, um capítulo. Então, criei também a oportunidade suficiente para estar hoje aqui com vocês para fazer a publicação de um livro. Exatamente assim como eu conheci vocês. Que bacana, que bacana. Vou colocar novamente em destaque a capa do livro do Igor, que é Entre Fichas e Políticas, o Brasil que esqueceu como apostar. E já deixo um recado para você que nos assiste, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, Igor, tu já deu uma pincelada também a respeito ali na tua apresentação. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa tua obra e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Ok, beleza, vamos lá. Eu, eu gosto muito do que faço, Cida, principalmente nessa parte de escrever. Então, leitores, eu gosto muito de preparar o terreno, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Existe um estudo, né, epistemologia, para você saber a origem das palavras, por que a palavra tem esse significado. E eu falei assim, pera, por que cassino se chama cassino? Por que jogo se chama jogo? Então eu comecei a procurar para saber da onde vem a origem, o que são os jogos, o que eram os jogos antigamente. E eu digo então que vocês vão encontrar aí três grandes momentos. O estudo, a origem, o que é o cassino, ponto 2, a política, né, hoje em dia, do que é proibido e o que é possível dentro dos jogos. E aí vocês vão vendo exatamente que eu cutuco, sim, um pouco, aí realmente não tem como, a gente fala que não há um posicionamento do leitor, mas fica um pouco nítido o meu posicionamento sobre esse momento, principalmente agora, né, Cida, muitos alunos já vieram conversar comigo sobre, e aí, Igor, o que você acha sobre as bets, né, sobre esses assuntos agora que estão nos aplicativos, etc., porque é quase que um cassino. Eu já estou conversando com vocês sobre um possível volume 2, não posso falar muito mais do que isso, mas já fica aí né, o que você me pediu, já fica uma provocação, mas o que vocês vão encontrar com muita facilidade dentro desse livro são provocações. Provocações perante a cultura, provocações perante a política, provocações perante a sociedade. E nesse quesito mais específico, perante a sociedade brasileira. E foi de muita coragem da minha parte, assim, recebi muitas reclamações sobre Igor, você está falando isso de um brasileiro para um monte de brasileiros, não deveria fazer uma coisa dessas. Mas há uma necessidade, né, turma? Principalmente agora, com essa parte que eu acabei de falar para vocês. Se a Bet, que é praticamente um cassino virtual, por que os cassinos presenciais não podem? O que um tem que o outro não tem? Por que ele pode e o outro não? E essas perguntas que eu acabei de falar para vocês, tirando a parte da Bet, né? Bet, BET, tá, turma? Não estou falando Bet de abreviação do nome Elizabeth. Vamos deixar isso muito claro, né, Cida? Vamos botar pingos nos is. Então, é exatamente por isso o nome do filme, não, quem sabe um dia, mas do livro, e exatamente por que o Brasil deixou de apostar nesse tipo de item. E só para concluir esse ponto, Cida, uma provocação que eu gosto muito de fazer aos meus alunos e ouvintes também
que é o seguinte: turma, tudo tem um motivo, certo? De começo, meio e fim. E o fim do Cassino, ele nunca ficou muito bem fundamentado. Não, eu não quero que aconteça, mas qual foi o motivo? Então, para quem gosta de história, aí fica o meu parâmetro final de fechamento, tem bastante embasamento histórico ali, você pode ler, não vai se arrepender. Temos falando ali de fatos históricos, então temos jornais, temos revistas, as próprias emendas políticas, então tem um acompanhamento, uma progressão histórica, ok? Desde o primeiro capítulo até o último, e convido vocês a lerem. Não sou uma pessoa de difícil acesso. Se jogar o meu nome, Igor Arnaldo, no YouTube, no Google, no Facebook, você me encontra, então vai ser o maior prazer de continuar esse papo, por que não em outros meios, incluindo o e-mail, né, Cida? Eu creio que foi exatamente isso. Que bacana, que bacana. Igor, coloquei novamente em destaque a capa do teu livro. Reforço o convite à leitura dele também, Entre Fichas e Políticas, o Brasil que Esqueceu Como Apostar. E agora eu gostaria que tu falasse mais sobre ela e como é que foi essa tua jornada de construção, de criação da capa e também diagramação do miolo. Ótimo. A construção da capa foi assim um dos momentos incríveis, assim, logo de cara, que encheu meu coração de esperança, de vontade de continuar com esse projeto. Por não saber se eu posso falar o nome das pessoas que me atenderam, irei preservar o nome dos funcionários e das funcionárias, tá ok? Peço que compreendam todos e todas, tá? Mas essa pessoa que me atendeu na composição da capa foi uma leveza, foi de uma educação. Ela assumiu que leu alguns pedaços de tudo aquilo que eu já tinha entregue para vocês, falou, né, alguns pontos sobre o que ela achou, deu a opinião dela para mim. Eu achei o máximo, porque eu pude dialogar literalmente com a primeira leitora oficial, né, do livro, por que não? E a gente trocou ali pelo menos uns 40 minutos de um bate-papo. Eu achei isso incrível da parte de vocês. E ela me deu a liberdade. Igor, o que você quer como capa? Como você vê o livro? Aí eu falei assim, olha, eu comecei brincando, assim, falar sobre cassino, falar sobre história, eu não vejo outra ideia, de não ser que tenha algo relacionado muito já na cara sobre cassino. Então eu vejo alguma coisa relacionada a cartas, né? Principalmente por ser um dos jogos mais famosos. Aí ela começou a conversar comigo, mas só uma carta, Igor, o livro vai ficar pouco, não tem como a gente melhorar isso. E a gente foi conversando, fomos brincando, foram 2 ou 3 sessões, se eu não me engano, porque tivemos alguns reajustes na composição da figura, mas sem dificuldade nenhuma, foram só aqueles retoques finais, sabe, Cida? Então, essa parte de diagramação da capa, acho que não é diagramação, né? Eu falei o termo errado, mas enfim, essa parte de produção da capa foi muito prazerosa, não desmerecendo a outra, mas eu estou dizendo principalmente por esse acompanhamento tão próximo de uma única pessoa, né? Porque aí agora do miolo é onde eu entro. A parte do miolo eu fui atendido por 3 pessoas, que uma que deu início ao processo, que recebeu, aí foi me mostrando como ele seria dividido, me deu retorno de como seria a divisória dos capítulos, a orientação de onde ficaria o número de página, como ficaria a letra, tudo bonitinho. Aí a segunda pessoa que me atendeu já me entregou praticamente um produto que finalizado, né? E a terceira e última pessoa, ela me entregou o produto próprio, finalizado e com uma carta dentro. Eu digo isso carta, mas é e-mail, obviamente, né, turma? Falando assim, olha, Igor, por favor, leia novamente seu livro, verifique se tem algum erro, se você gostaria de mudar alguma coisa. E realmente, turma, eu mudei algumas coisas e eu até pedi, eu falei assim, não me manda esse e-mail, eu sou muito brincalhão, acho que já deu para perceber isso. Mas eu falei assim, olha, vamos deixar assim, não me mande de novo, senão eu vou querer mudar mais coisas, hein? Mas eles até me receberam, é isso que eu acho muito bacana, Cida, me receberam com um carinho tão grande que eles até me perguntaram de novo, não, Igor, mas você quer mudar? Pode mudar.
dá tempo. Eu falei assim, não, tô brincando, não precisa não, não precisa. Tá ótimo. Aí eu fiz isso com vocês, né? Eu digo com vocês, editora, de pedir a opinião, né? Então, vocês me deram a opinião de vocês, falaram sobre a qualidade do texto, sobre as fotos utilizadas, sobre é, os gráficos também, as tabelas. Vocês foram magníficos na orientação, na reprodução das tabelas e gráficos, ajustando no livro. Então, vocês foram de um trabalho magnífico, magnífico. Não tenho nada a reclamar sobre isso. Vocês me acompanharam ali, lado a lado. Sempre quando eu tinha uma dúvida ou outra, eu podia acionar vocês ou por e-mail ou pelo WhatsApp, ou os dois juntamente, vocês me respondiam. Se não fosse agora, 8 horas da manhã no dia seguinte, a resposta já estava na minha caixa de e-mail. Então, não tenho problema nenhum, só elogio a fazer. Então, vocês me acompanharam do começo até a publicação oficial dele. Só isso a dizer, só pontos positivos. Que legal, que bom ter esse feedback por parte do autor também, de que tu se sentiu bem acolhido, bem atendido, e que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que tu imaginava para tua obra. Então isso é muito legal de ter como retorno por parte dos autores. Antes de seguirmos para o final do nosso bate-papo, só vou deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Igor, Entre Fichas e Políticas, o Brasil que esqueceu como apostar, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, seguindo para o final, então, da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de fazer a publicação do seu livro, seja ele um livro autoral, seja ele o TCC, o mestrado ou o doutorado, porém, por algum motivo, ela ainda está ali travada, ainda não fez essa publicação. Que recado tu deixa para essas pessoas? Olha, que vocês encontrem uma editora como essa que estamos falando agora hoje. Já fica aí a dica sobre qual vocês poderiam conversar, investir um pouco do seu tempo, da sua dedicação do dia a dia e que comecem. E eu sempre falo para os meus alunos que comecem uma etapa após a outra. Um artigo, capítulo de livro, vão ganhando conhecimento, vão ganhando segurança, para quem sabe não ser o próximo estar sentado aqui hoje publicando seu primeiro livro de carreira, né? Meu primeiro livro sendo lançado hoje, Cida, com maior orgulho, e assim, encho o peito para falar que consegui. Dizem que algumas metas da vida é você plantar uma árvore e publicar o livro, né? Eu já plantei uma árvore e agora já publiquei um livro. Vou partir para a próxima meta que existe desse livro, que são as metas de vida. Então, turma, se vocês querem uma orientação, se vocês querem uma recomendação, uma indicação, vocês estão falando aí com a Cida, uma das funcionárias magníficas também, não é porque ela está aqui comigo, mas que vocês podem contar que é um local de extrema segurança, confiança. Vale a pena vocês conversarem com todos e todas que não vão se arrepender. Uma palavra do autor que foi super bem atendido e que recomenda sem medo nenhum. Fica então a mensagem do Igor para você que ainda não fez a tua publicação. Eu não tenho nem o que pontuar. Fica aí então a mensagem dele para vocês. Igor, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar Obrigado, conosco e Cida. fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, E Cida. imagina. E a você que nos assistiu até aqui, também deixa o nosso muito obrigado e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.